a gente vai ver o quanto a gente realmente abriu mão por causa do amor a Jesus Cristo. E quando a gente está aqui, a gente está envolvido com tantas coisas, mas quando a gente sai e vê que tudo que a gente tem se resume em 3 malas, e tudo que a gente tem, a gente vai ter que deixar de novo, a gente percebe que realmente o que o missionário deixa por amor a Cristo é uma vida intensa de renúncia. E passados esses 12 dias de internação, eu tive mais uma complicação, voltei para o hospital novamente, mas não fiquei internada, só fiquei em observação. E o processo da minha visão foi lentamente. A neurite óptica, ela pode voltar uma restauração completa de 1 ano a 2 anos. Na última revisão que eu tive com o médico, Deus colocou médicos bons e eu quero falar para você, era um muçulmano que sexta-feira às 2 horas ele fechava o consultório para fazer a oração a Mohamed, Allah. Mas foi ele que Deus usou na minha vida para diagnosticar a neurite óptica. E ele disse que muitas pessoas ficam cegas por médicos não conseguirem diagnosticar essa doença a tempo do tratamento. O que acontece é que eu fui recuperando a minha visão, 30%, 40% gradativamente. Hoje eu tenho 60% da visão, mas eu perdi a visão periférica. O que é a visão periférica? É essa visão que você tem, esse mundo da lateral que você percebe. Embora você não enxergue ele 100% como a sua visão central, mas você percebe o mundo ao seu redor. Quando você faz o curso de direção, né, é aquela direção defensiva, é exatamente isso, que quando um carro vai cruzar a sua, você já está disposto a frear o carro ou ter uma norma ali que vai salvar a sua vida. É essa visão que te garante essa retração do seu cérebro, essa ativez do seu cérebro. Então eu perdi a visão periférica, aí o mundo muda, eu fiquei mais assim letárgica para fazer algumas coisas, eu não consigo ler ainda a Bíblia, nossos devocionais, tudo quanto era e-mail, era o Wesley que lia para mim, então ainda tenho muita dificuldade para ler, eu consigo ler letras grandes, mas o que acontece? Porque a missão me mandou para o Brasil. Todo o tratamento foi feito com excelência, Deus estava conosco, mas devido a algumas complicações que eu tive, as minhas dores de cabeça voltaram. E os médicos dizem que isso não é normal para um tratamento de neurite. Minha visão periférica vai voltar gradativamente até 2 anos. Então eu tenho que esperar. E é um teste mesmo a nossa paciência, né? E Deus sabe o que faz. Deus sabe que faz, Deus sabe fazer bem todas as coisas na nossa vida. Então, a missão junto com a Ana Maria, eles se reuniram, não foi, Ana? Perguntaram. A Júlia ficou muito doente, já fazendo 6 graus abaixo de 0. Então, assim, a Júlia ficou doente com uma infecção, uma inflamação generalizada entre pulmão, garganta e estômago. E o pediatra disse que a Júlia não poderia mais ir para a escola. E eu estava já no Advanced e o Wesley está terminando e só faltava mais um nível para a gente concluir. Nós íamos subir. Porém, com todo esse acontecimento, a nossa entrada no Deus quiser no próximo ano. Então, tivemos que parar, eu tive que ficar com a Júlia em casa e era tratamento de antibiótico por 15 dias dentro de casa. Eu não podia sair com a Júlia por causa do intenso frio que estava fazendo. E por causa disso eu tive que parar o Advanced, parei, o Wesley continua fazendo. E aí a missão, junto com a igreja, que tem um cuidado muito especial com a gente, falou assim, olha, nós já queríamos tirar a Vanilda desde quando se começou esse processo, porém ela só tinha 20% da visão, ela não podia fazer uma viagem dessa de volta. Por causa da pressão também, né, a altitude poderia causar algumas coisas na minha cabeça, devido às dores. Então, muitos procedimentos eu não podia fazer. Quando a Júlia ficou doente, a missão, as missões, né, que são 2, junto com a minha igreja, falaram assim, esse é o momento, nós estávamos esperando isso, vamos levar a Vanilda de volta. Bom, resumindo a história, cheguei aqui, tem 15 dias que eu estou no Brasil, o Wesley estudando, termina agora essa semana, ele está passando o nível 5 com mérito, e louvado seja Deus, o final do nível 5, ele tem certificação para entrar em qualquer universidade da Europa, de anglofônico, né, países anglofônicos. E ele está terminando com mérito, louvado seja Deus por isso. Wesley está fluente no inglês, assim. A última consulta que nós fomos, o médico falou assim, eu não acredito que você só tem 10 meses que está estudando. E assim, isso é para vocês verem como Deus é fiel, mesmo com tantas tribulações ao nosso redor.
a gente não desviou do foco, a gente tem batalhado para chegar aonde Deus nos quer. E ainda está decidindo a volta do Wesley, mas tudo vai depender do lado do médico. Eu já fui em 2 oftalmologistas, mas me encaminharam para uma especialista que é neurooftalmo, e ela já me consultou. Eu tenho retorno agora quinta-feira. Nós estávamos para ver os últimos exames e estamos encaminhando tudo isso, mas a primeira impressão que ela teve depois de fazer todos os exames comigo, ela disse que ia pedir algo mais profundo a respeito dessas dores de cabeça. Ela suspeita, ela está um pouco preocupada. Ela disse que o procedimento no hospital que fizeram comigo foi errado, né? Devido ao hospital onde eu fiquei, era um hospital muito bom, mas não tinha neurooftalmo, que é uma especialidade nessa área. Ela disse que mudou um remédio meu, um colírio, para melhorar a pressão das minhas vistas. Vou continuar ainda com a vista embaçada durante algum tempo. Eu ainda tenho dificuldade para discernir o rosto das pessoas, mas ver detalhes, né? Mas eu louvo a Deus que eu tenho 60%. Para quem já tinha 20%, isso para mim é uma vitória muito grande. Então eu tenho me deliciado com os uns por cento que tem chegado na minha vida. Eu tenho me deliciado com toda a tribulação, porque nessas tribulações em que nós temos percebido Deus com a sua paternidade nos envolvendo. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês é que não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Não é tribulação, não é fome, nudez, não é perseguição ou espada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus nos ama e pronto. E o mais interessante disso tudo é que Deus vai promovendo, na verdade, alguns escapes para nós, né? Antes dessa definição, a gente estava fazendo uma campanha no montezinho lá perto de casa e a gente estava orando constantemente, 2, 3 horas naquele monte. E eu dizia, eu não quero voltar, eu não quero voltar, eu não quero voltar. E o meu esposo dizia assim, amor, eu sei que vai ser muito difícil, mas é necessário que você volte, porque lá você vai ter tratamentos adequados para o seu problema. E o meu médico nos preocupava, que ele, toda vez nas nossas consultas, que a gente estava fazendo consultas semanais, ele perguntava quando vocês vão voltar ao Brasil. Isso nos preocupava, porque ele queria saber quando a gente ia voltar, né? Então, um médico preocupado com a gente, querendo que a gente retornasse ao nosso país. E todo o procedimento foi feito, estamos aqui, estamos felizes, apesar de toda a tribulação que a gente passou, mas a gente tem louvado a Deus. Primeiro dia de internação, eu coloquei uma coisa no meu coração, eu vou fazer desse deserto a minha canção. E olha, eu tenho aprendido a cantar a Deus em todos esses momentos difíceis. Não é fácil ficar cega, se podemos dizer assim, mas é tremendo perceber Deus cuidando da gente em todos esses momentos. Quero animar vocês a continuarem orando, porque eu tenho certeza que fora a oração de muitas pessoas que realmente impediram que eu tivesse partido. Para mim ia ser muito bom estar do outro lado, né? O outro lado com Deus é melhor do que aqui. Mas Deus ainda tem algo a fazer através da nossa vida. O carro foi recuperado. Isso, o carro foi roubado e no mesmo dia o carro foi recuperado. Muitas pessoas não acreditaram, sul-africanos, amigos nossos, diziam assim que é impossível o carro ali na África do Sul, principalmente na região de Joburgo, que em Brixton, onde nós morávamos, é impossível ser recuperado, porque os carros são tudo para desmanche. E o nosso carro foi recuperado, depois da gente se dobrar no chão e dizer, Deus, o único dinheirinho que era do nosso carro que a gente vendeu no Brasil, R$7.000, Senhor, a gente não quer perder esse dinheiro. E Deus deu o nosso carro de volta. Travou o tanque de gasolina e o ladrão não conseguiu levar. Então, eu quero louvar a Deus, quero agradecer a oração de vocês. Eu sei que vocês têm orado intensamente por nós, né? O nosso líder de campo, que é o Jairo, não sei se vocês já ouviram falar dele, o Jairo Oliveira, escritor de vários livros, né, na área de antropologia cultural. Ele vai estar no CBM, ele foi convidado para ministrar.